vê o aumento de casos de câncer de mama em mulheres jovens, câncer coloretal, câncer de pulmão. Isso está muito linkado com o estilo de vida. A modulação intestinal, a microbiota intestinal, é uma área muito nova. Quando a gente fala em microbiota intestinal, o projeto Microbioma Humano, ele sucedeu o projeto Genoma Humano. O projeto Genoma é bem mais conhecido. O projeto Microbioma foi lá em 2005, os primeiros grandes estudos 2010, 2012. Para a medicina isso é muito novo. É muito pouco tempo. É muito novo. E, infelizmente, tudo que é muito novo, às vezes é mais fácil você criticar do que você estudar. Mas você faz parte do processo, Faz parte. Então, meu projeto hoje é de educação continuada. Que legal. É falar você dá esse curso de formação para profissionais da área? Para profissionais da área. Então, hoje a gente dá... Ou toda a área de saúde, né? Toda a área de saúde. Qualquer pessoa que se interesse pelo funcionamento intestinal, modulação intestinal. Isso, dá orientação do sequenciamento genético, inclusive no paciente oncológico. E aí a gente consegue unir as expertises. Para vocês terem ideia, nós temos estudos falando que, a depender da microbiota do paciente, a microbiota é a comunidade de micro-organismos Cada um tem a sua, é única do intestino do paciente. A depender da microbiota intestinal, esse paciente ele pode responder melhor ou pior à imunoterapia. E nós temos estudos para câncer de pulmão falando que a microbiota interferiu em sobrevida, em tempo de vida, durante o tratamento. Então, isso realmente é determinante quando a gente pensa em prognóstico do paciente. Com certeza. Tem muita coisa de microbiota. Tem muita coisa. Não, o intestino está ligado à imunidade de uma maneira muito direta. Totalmente direta. Não acho uma coisa... Eu acho um conhecimento que todos de área de saúde têm que ter. Não precisa ser o especialista do especialista. Mas tem que ter noção da influência que isso tem. Quando a gente pensa em saúde intestinal... Infelizmente, muitos colegas ainda linkam saúde intestinal única e exclusivamente ao padrão evacuatório. Exato. Então, o paciente chegou no consultório, se pergunta, tá indo ao banheiro todos os dias? O paciente fala, estou. É um assunto um pouco constrangedor. Tem paciente que não gosta de conversar, tem paciente que tem vergonha. E aí, se o paciente fala que tá indo ao banheiro todos os dias, tá tudo certo. Cessa ali. Né? Mas até aqueles pacientes que falam que está indo ao banheiro todos os dias, se você perguntar para ele, você tem alguma queixa, algum sintoma? Ele traz uma lista de sintomas. Eu até vou diariamente ao banheiro, mas eu tenho muita dor abdominal. Vários alimentos que eu como, inclusive alimentos saudáveis, me fazem mal. Da cólica ou da diarreia. E aí mostra que alguma coisa não está funcionando, né? Não está indo tão bem ali. Perfeito. Bru, bota uma daquelas gravuras para ela dar uma explicação pra gente. Isso aqui, né, é um dado que a gente achou interessante. Esse o número dado é de muito casos de câncer entre jovens cresce 79% em 30 anos. Pesquisas atribuem aumento à obesidade, álcool, tabagismo e dietas ricas em carne e sal. Isso. Urgência em medidas de prevenção e tratamento. É muita coisa, né? Essa notícia ela foi amplamente divulgada no passado, a gente também teve divulgação esse ano. Quando algo foi sai 9 de setembro de 2023. Quando algo sai dos artigos científicos e vai para a grande mídia, é que você vê o quanto é relevante. Então, se você joga no Google, vários sites estão trazendo a mesma informação. A gente considera esses pacientes jovens abaixo de 50 anos. Jovens? E hoje é impressionante como a gente vê o aumento de casos de câncer de mama em mulheres jovens, câncer coloretal, câncer de pulmão. E isso está muito linkado com o estilo de vida. Com certeza. Né? Com certeza. Pode passar. Próximo, Bru. Aqui nós temos esse dado da Organização Mundial, quando a gente pensa do IARC, né, da Instituição Americana para Tratamento e Pesquisa do Câncer. Pensando nesse aumento aí, alarmante dos números de câncer, que estratégias a gente pode fazer? Então, a IARC ele traz algo bem educativo. Se vocês colocarem essa figura no Google ou procurarem 10 estratégias de prevenção para o câncer, vocês também vão achar essa figura em espanhol, essa figura em português, a gente consegue fazer a tradução dela. Eles se basearam em vários artigos científicos e viram o que é que tinha de determinante como fator de risco para o câncer. A gente sabe que o câncer ele não é uma coisa só, né? Nós temos mais de 100 tipos de câncer e multifatorial. Além de ser, cada câncer tem uma infinidade.
né? E tem paciente que é super saudável e tem câncer, existem os fatores genéticos. Maiores que os ambientais. É, que a gente muitas vezes não consegue aí ter um controle tão grande, mas fatores ambientais que são simples, relativamente simples, e que a gente consegue reduzir consideravelmente o risco de câncer. Então, manter o peso adequado é um deles. Hoje nós temos estudos falando que a obesidade é um fator de risco independente, não está ligado a outros fatores. Sozinha, a obesidade consegue ser fator de risco para alguns tipos de câncer, como o câncer de mama. E está aumentando muito o caso de sobrepeso e obesidade no país, né? Especialmente em populações com renda mais baixa, porque a gente tem os alimentos que são mais calóricos e menos nutritivos, são mais baratos. Os alimentos orgânicos, eles são menos acessíveis, os alimentos mais saudáveis, infelizmente, eles têm um valor mais elevado. Isso é uma discussão de advocacy. Porque não é alimento, né? A questão é que é mais barato porque não é alimento. E aí a gente tem que pensar muito em política pública, né? Desde estratégias de taxação de alimentos ultraprocessados, alimentos in natura, que acaba sendo um pouco injusta, até mesmo medidas do estilo de vida, que está muito ligado em você manter o peso adequado e ser fisicamente ativo. Né? A OMS traz uma recomendação de 150 minutos por semana, pensando em prevenção de câncer, de atividade física. Tá? De exercício moderado por semana. Após a pandemia, a gente teve um aumento dessa quantidade para 200 minutos, que não é muito, dividindo na semana. Não, vamos supor, pelo meio da semana. Dá 200 dividido por 5, dá 40. Por dia. Gente, não é muito. Às vezes é aquele caminho do metrô que você faz, né? Ou sobe alguns degraus de escada e, sabe? É se movimentar mesmo. Uma dieta rica em frutas, vegetais, feijões, também é extremamente interessante. E aí a gente pensa em vitaminas, nutrientes que protegem de radicais livres, protegem de inflamação o nosso corpo. Limitar o consumo de fast food, que é bem difícil. Alimentos processados, ricos em gordura e açúcares. Está muito ligado também a carnes processadas. A gente fala daquelas carnes que são embutidas, que infelizmente tem um valor agregado mais baixo, então está presente. Às vezes é a única fonte de proteína de muitas famílias. Carnes mais processadas, limitar o consumo de açúcares, de bebidas açucaradas. Limitar ou excluir o consumo de álcool. O álcool também é fator de risco independente para alguns tipos de câncer, câncer de cabeça e pescoço, câncer de fígado. Não utilizar suplementação. A base, como a gente conversou, a gente falou de tratamento, mas em prevenção a base é a alimentação. Para as mamães, se possível, amamentar. A amamentação é fator de proteção para câncer de mama. E quando é descoberto, quando é feito o diagnóstico, seguir as recomendações que são propostas pelo IARC e também por nossas diretrizes brasileiras. Olhando assim, não é impossível. A gente consegue. Eu sei que os acessos são diferentes a alguns alimentos, mas é possível a gente pensar em estratégias, né? Não, e mudando aos poucos. Às vezes a pessoa não consegue tudo. Vai fazendo aos pouquinhos, né? A gente aproveita esse clima de final de ano, começo de ano agora pra... Não me fala, porque assim, eu acho um absurdo, eu acho ilegal ter Natal e Ano Novo na mesma semana. É uma orgia alimentar. Mas aí vem assim, janeiro motivacional. Não, mas engraçado, eu consigo de boa passar pelas festas sem abusar de nada. Isso já há uns 8 anos. Não eu mudei o paladar, não tem mais jeito. Você adapta seu paladar muito. Hoje, se eu provar um brigadeiro, eu acho aquilo tão doce, que me dá dor de cabeça. E seu eixo intestino-cérebro está regulado, está buscando menos alimentos hiperpalatáveis? Pode ser também. Não sei, eu não sei o que acontece. Eu sei que foi uma coisa, assim, como fruta, mas assim, esse doce, torta de não sei o que. Não mais. Menina, me dá dor de cabeça. Imagina. Aí eu falei assim, muito gente, açúcar. Eu vou ter que tomar Neosaldina para poder comer. Não, tem alguma coisa errada. Entendeu? Então, e tudo é hábito, né, Bia? É hábito. Tudo é hábito. Por exemplo, café eu tomo sem nada. Há muito tempo. Se alguém me erra,
Assim, outro dia eu tava no salão, e a menina, ai, doutora, caiu uma gota. Eu falei, jura? Não, mas uma gota. Sabe quando você bota, você fala, desculpa, mas não vai dar pra tomar essa gota. Porque tava uma coisa que você desabitua. Aí eu falei, não é nada, assim, mas é porque eu não consigo mais o gosto. Mas é hábito. São pequenas escolhas que a gente decide fazer diariamente. Então, o que define nossa saúde a longo prazo são essas pequenas escolhas. Exatamente. E é bom que a gente vai fazendo aos pouquinhos, porque quando chega na terceira idade, essa mudança já foi feita. Que é onde a gente é mais vulnerável. Então, assim, fiz as besteiras que pude fazer por ignorância e também por juventude na hora certa. O pior é o contrário, quando você vai tudo certo e você resolve. Passa dos 40, passa dos 50, resolve. Eu vou curtir a vida, vou beber todas, vou comer todas. Aí é trágico. E é bom quando o paciente ele consegue fazer do hobby um hábito, né? Eu falo pro meu paciente, busca uma coisa que você gosta. Um hobby que eu adquiri o ano passado e eu consegui levar foi o tênis. Eu comecei a fazer tênis, é ótimo, estuda neuroplasticidade, você estimula, porque é uma coisa nova. E isso é atividade física também, então você está movimentando o seu corpo. Então eu falo pro paciente, busca uma atividade, busca fazer uma atividade física. Não é difícil, se a gente olhar, eu sei que tem alguns pontos mais desafiadores. Faz pouquinho, mas faz. Como é que o Márcio falou pra gente ontem? Metade pra quem não faz nada é o dobro. Então, muito bom. Sobe a escada do teu prédio, isso entendeu? Mesmo. Mas eu moro muito... Então sobe 3, 4 lances e depois pega o elevador. Sabe? Metade pra quem não faz nada é o dobro. Muito bom, vou me apropriar dessa frase. Foi o Tanuri. O Tanuri, maravilhoso. O Márcio Tanuri esteve aqui e ele falou isso, ele é muito divertido. Ele é ótimo. É muito bom. E tem muita coisa agregada, né? Quando você faz atividade física, corrige de alimentação, você mantém o peso adequado, tá tudo junto. Com certeza. Tudo junto. Então, acho que são algumas recomendações pra gente fixar.